e a paz de Maria Santíssima envolva a todos, hoje, agora e eternamente. Que Deus esteja conosco nessa tarde, de irmãos necessitados de amor, de compreensão e também de conhecimento espiritual. Que a luz divina reflita nesta cidade com o amor de Deus sobre os corações daqueles que estão totalmente enfermos. Que Deus assista aqueles que estão abandonados, aqueles que estão em viadutos, aqueles que estão alcoolizados. Todos esses são filhos de Deus e todos esses um dia irão alcançar a luz. Muita paz para todos. Com o tema psicopatologia sexual da alma. Para nós iniciarmos este assunto, a primeira colocação que eu nos faço é que o sexo é de ordem divina. A partir do momento em que a justiça divina estabelece o processo reencarnatório dos espíritos que estão em expiação e prova, significa que aqueles que estão reencarnando na Terra deixou sérios compromissos em planos inferiores e muitas vezes grandes missões em planos superiores. O processo reencarnatório da humanidade significa as renovações de ideias e de próprio conhecimento. Se não existisse a reencarnação, a humanidade não teria avançado de maneira nenhuma. Ficaria onde estava, porque as ideias antigas se tornariam ideias antigas, não se tornaria ideias modernas. No ajuste da mente humana, a justiça divina estabelece que para todos os grupos de espíritos que estão desencarnando, tem que passar pelo processo de renovação de conhecimento, para um novo retorno ao mundo de regeneração. Neste processo, as ideias velhas retornam para o plano espiritual para se tornar ideias de evoluções futuras. Os mesmos espíritos que partem atrasados retornarão com os novos conhecimentos. Mas os conceitos morais relativos à questão da evolução do espírito é de fundamental importância para ele. O corpo procede do corpo, mas o espírito já existia antes da formação do corpo. Por ele existir antes da formação do corpo, o espírito traz os seus dramas, traz as suas angústias ou traz a sua felicidade que ele propriamente construiu entre os mundos. Portanto, não é o corpo que vai definir a personalidade do espírito. O espírito já estava com a sua personalidade definida antes do processo reencarnatório. Porém, é de salientar, a partir do momento em que esse espírito ele é chamado ao processo reencarnatório, a justiça divina sabe de todos os teus dramas, de todas as suas condições morais, mas sabe que ele terá que habitar um novo corpo, mas será o mesmo espírito, será a mesma personalidade. Essa definição de personalidade de conduta moral pertence ao espírito reencarnante. Ele vai ter que trabalhar esta condição para viver no mundo que ele já viveu, mas de uma sociedade completamente diferenciada das outras que ele conviveu. Uma sociedade em que a pressão psicológica desses espíritos muitas vezes faz com que as suas provas venham a se agravar a cada dia e a cada momento. Mas o Cristo já teria se referido a isso.
quando ele disse: aquele que resistir até o fim será salvo. Porque ele sabia que a pressão social nas mentes fragilizadas iria levar a um conceito de generosidade totalmente imoral com relação ao próprio eu do espírito. Tudo aquilo que o ser humano é fraco e tudo aquilo em que a sociedade reflete, ele assimila muito bem essa condição. Quando ele assimila esta condição, ele se sente, porém, em casa, em atitudes imorais que ele vai praticar. O psiquismo humano, quando a gente vai classificá-lo na ordem dos espíritos endividados, é completamente complexo. Porque a mente humana, porém, ela já vem das suas fragilidades, das suas ansiedades, das suas depressões de vidas passadas. No entanto, que não consegue se adaptar nem sair do quadro patológico que agora entrou. Por não conseguir sair do quadro patológico, eu não posso, porém, fazer de uma patologia que é única, que é individual, uma patologia totalmente coletiva. Quando existe uma coletividade patológica, indica que a sociedade está em decadência. Decadência total. Porque a sociedade romana, que desfrutava dos prazeres da carne, foi totalmente extinta. Foi extinta porque a inteligência que foi dada por Deus para o progresso moral dos seres humanos naquela época não estava sendo utilizado como princípio básico de evolução. O Império Romano, porém, por sua vez, que achava inabalável que jamais iria decair, caiu pela sexualidade. Imaginem vocês. As doenças epidêmicas que começou a aparecer dentro do Império Romano devastou praticamente todos os homens existentes naquela época. Doenças essas degenerativas, doenças essas que levavam o ser humano muitas vezes às compulsões sexuais excessivas que levavam ao processo de esquizofrenia. Imagine vocês. As energias sexuais da alma por Deus, ela foi colocada no plexo genésico para o processo de reprodução humana. Imagine vocês. Processo de reprodução humana. Nesse processo de reprodução humana, os espíritos que estão reencarnados na Terra, ele abre uma porta para aqueles que estão do outro lado, para o processo de evolução espiritual desses espíritos, através do matrimônio de um homem, através de um matrimônio de uma mulher. Nesse conjunto colocado pela natureza, colocamos isso, pela natureza, a força de atração que une esses espíritos, pelos laços anteriores que viveram, pelos compromissos que não assumiram em vidas passadas, e que agora, dentro de um lar, vão formar a base da sociedade, que é a família. A base da sociedade atual é a família. Essa base da sociedade familiar é que consiste os exemplos que o pai e que a mãe vai dar dentro daquele ambiente. Que aquele espírito recém-chegado agora, ele vai absorver todas aquelas informações na prática da convivência daquelas pessoas que se encontram ali. Não podemos dizer que o sexo, na condição da justiça divina, seja uma coisa desajustada, seja uma coisa desequilibrada, de nenhuma forma. Quando Jesus se refere à questão da sexualidade, ele coloca uma frase que ele diz o seguinte: desde o princípio do mundo, Deus criou o macho e a fêmea. Quando ele faz essa colocação, ele faz uma colocação da evolução sexual da alma dentro desses conceitos. Vejam bem, dentro do conceito de reprodução humana. Quando nós vamos estudar biblicamente a história
e a simbologia colocada por a questão de Adão e Eva, mais uma vez a justiça divina coloca como ser principal da reprodução humana o homem e a mulher. Quando faz essa colocação, a justiça divina que demonstrar o princípio básico da lei de reprodução, através de Adão e Eva, queria povoar o mundo inteiro nessa simbologia que criaram. Então o mundo começou através de um homem e através de uma mulher. Essas duas inteligências, elas são impressionantes, por sua vez, porque são inteligências compatíveis uma para com a outra. Aquele homem que se encontra ali desenvolve a sua inteligência dentro do lar, graças à sua companheira que ali se encontra. Todos dois têm um compromisso na reeducação do espírito. Ela, o amor materno. Ele, a visão social da atualidade que está acontecendo e orientando o seu filho para que ele não venha cair de maneira nenhuma. Quando a gente observa esses dois princípios de inteligência do homem e da mulher dentro do lar, a gente observa que os grandes espíritos que tiveram lares equilibrados, souberam ser espíritos também equilibrados e transmitiram para a sociedade todo o amor possível que tinha dentro de si. Imagine vocês, quando a gente vai retratar a questão da psicopatologia sexual da alma e se referimos ao heterossexual desajustadíssimo, que faz do seu sentimento um número de vítimas incalculável de mulheres, porque acha, porém, que ele está numa posição masculina, ele não vai responder perante a justiça divina. Vai sim. Porque o heterossexual desajustado já demonstra o processo obsessivo em que vivem esses espíritos. Eles não são levados pela lei de amor. Eles são levados pelas compulsões hormonais. As compulsões hormonais nesses espíritos desajustados faz com que ele observe uma pessoa, se aproxime desta pessoa, estuda as suas fragilidade psicológica, é agradável muitas vezes e muitas vezes atraente, mas é uma composição só de hormônio. Não é uma composição de amor. Não é uma composição de compreensão com relação ao sentimento dos outros que ali se encontram. E na realidade, no heterossexual desajustado, toda essa visão de sentimento que está diante de si é esquecida. Primeiramente, o prazer. E por último, talvez, ele vá pensar nos danos que ele causou àqueles espíritos que ali foram enganados, que ali foram maltratadas, que ali foram seduzidas pelo seu encanto. Na visão psicopatológica do heterossexual, ele é uma pessoa que ele chama a atenção da sociedade, porque, por sua vez, é um homem que ele possuiu diversas mulheres praticando politeísmo na Terra. Quando a gente vai observar esta questão, a gente vai ver da seguinte forma: todos esses espíritos carregam dentro de si verdadeiras falanges espirituais. Essas falanges espirituais que esses espíritos carregam traz consigo um pacto espiritual. Espíritos de diversas qualidades, de diversas crenças inferiores, que faz com que o heterossexual ele ganhe um processo de alta hipnose sobre as suas vítimas. Nesse caso, ele cultiva aí o politeísmo e adoração de vários espíritos que estão em sua volta, que no plano inferior, durante o sono noturno, esses espíritos se reúnem com os heterossexuais e ali dá a ele toda a compulsão hormonal que ele precisa para que durante o dia ele venha a ter até 8 relações sexuais. Imagine vocês.
Só que essas 8 relações sexuais, ela está contida dentro de um conceito obsessivo de entidades espirituais que cerca o heterossexual. E dá a ele no plexo genésico todas as compulsões que ele precisa para realizar os seus atos sexuais. Todo o seu sistema reprodutor, ele vai se encontrar completamente debilitado e comprometido. Por quê? As energias sexuais do plexo genésico, ele foi fornecida por Deus para a reprodução dos seres humanos. Não foi para a diversão sexual de nenhum dos espíritos que aqui passem pela terra. Sérios problemas de próstata futuro. Porque as descargas que esse espírito levou de energias degenerativas sobre a próstata vai fazer que haja vários problemas de câncer de próstata naquela região, de estreitamento de canal uretral naquela região, de doença sexualmente transmissível. Mas na cabeça do heterossexual, ele poderia dizer, porém, que mas eu uso preservativo. Certo, você usa o preservativo, mas o preservativo vai livrar de contaminações físicas, mas bactérias espirituais, vírus espirituais, detectado por cientistas espirituais, nesse plexo de genésico, demonstra perfeitamente que o desajustado, mesmo que ele use um preservativo, ele pega várias doenças espirituais e resistentes. Nessa questão moral, observamos que a questão do reumatismo está relacionada à promiscuidade dessas pessoas, onde ele apresenta já esse estado debilitado na velhice. Quando a gente vai observar os estados de perturbação obsessiva na velhice dessas pessoas, que mesmo tendo o esgotamento sexual desse plexo, a potencialidade do pensamento pela questão sexual ainda continua ativo. E muitas vezes a família não compreende porque uma pessoa de 80 anos de idade, uma pessoa de 90 anos de idade, ainda está ligada às questões sexuais. É uma psicopatologia. Não vamos fugir a esta realidade de nenhuma forma. Aquela pessoa não tem mais as forças hormonais de antes, mas o pensamento dela cria imagem, cria sensações, cria percepções sexuais, como se aquela pessoa tivesse a idade de 15 anos. Imagine você. Então, aquele estado de perturbação espiritual, o heterossexual, quando ele desencarna, ele leva para o plano espiritual todos os sinais e sintomas de quando ele estava vivenciando na Terra. Encontramos heterossexuais com deformação de órgão sexual. Deformação essa caracterizada pela ectoplasmia colocada no seu pensamento e pela sensação que ele buscava ainda como vivo em determinadas regiões de promiscuidade da terra. E ao se aproximar de algumas irmãs prostitutas e captar a energia dos plexos genésicos dessas irmãs, havia as deformações nesse plexo causadas pelas pressões de contaminações naquelas irmãs encarnadas em contato com espíritos desencarnados. Veja o desajuste. Aí nós vamos observar as doenças uterinas nessas mulheres, as infecções resistentes nessas mulheres, porque toda a relação do heterossexual desajustado, ele deposita as toxinas pesadíssimas naquele órgão genital. Essas toxinas, muitas vezes, prevalecem ao processo de desencarne e até o processo, mais uma vez, de retorno à matéria. Imagine vocês. Então, o heterossexual, ele não pode se vangloriar de nada. O processo de perturbação dele é impressionante. Não adianta ele falar, porém, que ele tem que descarregar os seus hormônios, porque ele está carregando dívidas consigo e com a justiça divina pesadíssima.
com relação a isso. Observamos estado, muitas vezes, de cegueira nos heterossexuais, provocado por bactérias fortíssimas em órgãos genitais, que passa para a corrente sanguínea, atingindo toda a visão deles através da sífilis. Imaginem vocês. Quando a gente vai partir para outra visão, relativa à psicopatologia sexual da alma, com relação ao homossexualismo. Isto é impressionante também. Porque quando vemos o conceito de distúrbio de afetividade numa pessoa de 15 anos de idade, já demonstra que esse distúrbio de afetividade está relacionado a processos hipnóticos obsessivos seríssimos. Este processo hipnótico obsessivo seríssimo, aquela pessoa se coloca-se numa situação de indefesa, de uma pessoa que procura algo e não consegue encontrar, que procura ajuda e não consegue ser ajudado de nenhuma forma. Tudo que era uma questão psicológica daquela pessoa, de repente essa força sexual começa a se modificar. Ao observar que a pessoa de sexo diferente não lhe pode dar uma segurança psicológica, não lhe traz um conforto, não lhe traz uma atenção. Mentes doentias, sombrias, muitas vezes se aproximam dessas pessoas, lhe dando a intuição e modificando todo o sistema molecular hormonal dessas pessoas, fazendo com que elas venham sentir desejo por pessoas do mesmo sexo. É contrário à lei da natureza. Por quê? Se Deus criou a mulher com seus hormônios, entendeu? Progesterona. Se Deus criou o homem com seus hormônios testosterona, então essas forças se atraem. Pela questão hormonal física, estou me referindo a isso. Não é pela questão de companheirismo espiritual que já vieram com eles na terra, não. Mas essas duas forças que Deus colocou no sexo masculino e no sexo feminino, fez com que houvesse as forças de atrações desses espíritos para a sua reprodução. Se não houvesse esses dois hormônios, não haveria força de atração entre um e outro, não. De nenhuma forma. O que é que acontece com isso? Na questão do homossexualismo, a questão é possessiva e obsessiva. É possessiva e obsessiva, vou explicar tecnicamente essa questão pelo lado psicológico dos dois. Quando o indivíduo ele pretende sair do ciclo em que se refere ao comportamento de homossexualismo e prática, o outro não deixa. Ele não quer. Ele não aceita de nenhuma forma. Então, aí nós descrevemos esse quadro como a síndrome da dependência de pessoa do mesmo sexo. Então, aquilo se torna, pelo lado psicológico daquele espírito, algo que ele não consegue superar, a não ser com aquela pessoa do mesmo sexo, que desfruta os mesmos prazeres e as mesmas aflições de perturbações espirituais. As mentes sombrias que circulam nas mentes dos nossos irmãos faz com que haja um contato de mente para mente, uma verdadeira simbiose espiritual entre uma pessoa e a outra, e quando uma não consegue ver a outra está pensando nela constantemente. Esse pensamento causa dores e mal-estar sobre toda a região coronária dessas pessoas necessitadas de ajuda. Essas dores e os tremores que ele sente com relação àquela outra pessoa que está emitindo o pensamento na sua direção, para que aquela pessoa não saia do ciclo vicioso, há sempre uma dependência obsessiva e uma dependência do encarnado com relação ao outro. O homossexualismo deve ser tratado. O homossexualismo deve ser respeitado. Mas o homossexualismo não podemos de nenhuma forma achar uma questão natural relativa ao comportamento psicopatológico do indivíduo. Se você
não consegue se relacionar com uma pessoa de sexo diferente, então abstenha-se sexualmente. Esse é o melhor meio e processo de evolução para o espírito, que está sendo assediado por entidades espirituais e que não consegue de forma nenhuma resistir às compulsões e domínios hormonais desses espíritos. Espíritos que nós tratamos no plano espiritual, que foram homossexuais na Terra. Muitas vezes nos descreve quadros de egoísmo e de orgulho com relação ao seu parceiro que deixou no planeta de expiação e prova, e que muitas vezes diz: doutor, eu não vou morrer sozinho, eu vou atrás dele e vou trazer ele para cá, eu vou matá-lo também, eu vou fazer o que ele fez também comigo, através de doenças que ele transmitiu para mim. Tudo aquilo que tem um desajuste psicopatológico, isso leva a várias situações de desajuste morais lá na frente. E esse desajuste, que era um desajuste sexual, se torna agora um desajuste moral de perseguições terríveis durante várias e várias reencarnações entre eles. Como eu me referi no início, o sexo é de ordem divina para a reprodução do ser humano. No processo do homossexualismo, como os espíritos que ficaram do outro lado, eles vão ter a oportunidade de ter uma família. Como os espíritos que ficaram do outro lado, eles vão ter a oportunidade de ter um resgate com seu pai e com sua mãe. E agora, como isto vai acontecer? Se uma existência foi perdida pelo simples prazer sexual da alma, não é uma questão missionária a união estável, não, de nenhuma forma. Porque todos os projetos divinos estão relacionados à família. A união estável de pessoas do mesmo sexo não está programado perante Deus essa união. Se não está programado perante Deus a união estável, o processo reencarnatório dentro desse conteúdo demonstra perfeitamente que é criação humana e não de Deus. Criação humana no sentido de estabelecer que duas pessoas ele pode formar uma família, mas ele vai dar continuidade a esta família pelo processo da lei de reprodução. Será que eles vão conseguir? Não conseguem. Enquanto isso, o drama de muitas entidades espirituais que não vão ter mais oportunidade de reencarnar durante uma existência inteira relativa a isso. Como ficarão esses espíritos? Que justificativa darão seus anjos de guarda quando disser para ele que o seu pai e sua mãe agora vivam a união estável estabelecida pelos governantes da terra, e que ele não terá mais oportunidade de reencarnar? Se for um espírito de escola, ele compreenderá muito bem, mas se for um espírito necessitado, ele não vai compreender essa situação. Ele vai em busca de vingança, em busca de ódio, em busca de rancor. Quando vemos esse tipo de psicopatologia, nós observamos sempre que existe o processo depressivo, existe o processo da angústia. No meio de tanta sexualidade desajustada, não poderia haver ali um equilíbrio de luz e de amor de maneira nenhuma. Toda a patologia sexual da alma, ela tende a tomar vários rumos. Entendam bem isso, meu filho. Entendam e fique bem claro. A pedofilia, por sua vez, que é a atração de um ser altamente perturbado e desajustado sexualmente, onde vê na criança e na sua infância todo um equilíbrio que ele considera naquele exato momento de domínio sobre um ser que não pode se defender. Um ser que está começando a sua nova existência. Um ser que não tem ainda a sua definição sexual, que não tem ainda a composição hormonal para os impulsos e a sua própria definição que veio realizar na Terra.
O pedófilo, por sua vez, ele observa que através da inocência ele pode desfrutar-se do prazer. Imaginem vocês, que perturbação desse espírito que ele se encontra. Em observar que aquele que não pode se defender pelo seu estado psicopatológico, pela sua mente doentia, pode lhe dar prazer. Imagine o distúrbio. Por isso que eu afirmei para vocês, todo distúrbio sexual da alma, ele vai crescendo e ganhando uma dimensão incontrolável por diversas existências, se o espírito não colocar o freio sexual no seu próprio pensamento. Na questão da zoofilia, a mesma coisa. Degradação total com relação a seres humanos que usam animais para relações sexuais. Imaginem vocês, muitos desses espíritos com sentimento de culpa, quando partem para o plano espiritual, entram num quadro de licantropia, toma a forma do animal que ele tinha relação quando estava na terra. Sem contar ainda com o drama das doenças perispirituais que ele adquiriu com aquele animal na hora que ele estava tendo as relações sexuais com aquele animal ali presente. Todo o processo molecular daquele animal em atividade sexual passou para as moléculas perispirituais do ser humano. Significa que em próximas reencarnações ele vai ter sérios problemas materiais e espirituais, que ele não vai se recuperar de infecções que ele pegar, levando ele à morte muitas vezes prematura por vermes que ele adquiriu por esses animais. A herança da sífilis ainda é do Império Romano, para se ter uma ideia, porque o Império Romano praticava também a zoofilia, para se ter uma ideia. Essas mentes doentias, quando nós vamos catalogar na questão sexual, segue um ritmo de degradação total, chegando muitas vezes a pedir reencarnações dificílimas para superar a psicopatologia que adquiriu. Mas as questões hormonais relativas a isso, nenhuma relação tem com o espírito, não. Porque, como nós já falamos para vocês, antes de existir o corpo, o espírito já tinha patologia adquirida por mundos que ele passou. E se ele adquiriu essa patologia, a responsabilidade não é da justiça de Deus. Porque quando Deus determina para o espírito que ele vem responder a sua prova no corpo de uma mulher, significa que ele vai trazer a maternidade em benefício daqueles outros que se encontram lá fora. No entanto, quando essa maternidade não acontece, e quando há união de pessoas do mesmo sexo, a complicação perispiritual é impressionante. Os plexos que estão em contato, através de relações sexuais, de pessoas do mesmo sexo, esses plexos começam a ficar totalmente pedrificados. Energias compatíveis com energias compatíveis. Fator hormonal com fator hormonal idêntico. Porque o sexo, ele é uma troca de energia de uma alma masculina para uma alma feminina que ali se encontra. Essa troca de energia causa uma harmonia de conjunto molecular no perispírito. Imagine que coisa maravilhosa, que coisa bela Deus colocou. Essa harmonia traz dentro de si todo um controle hormonal, desde a hipófise a todas as glândulas que se encontram no corpo. Provoca uma harmonia de conjunto entre aqueles espíritos que estão vivenciando a família dentro do lar. Fora disso, é desequilíbrio, é imoralidade. Muita paz para todos. Dr. Bezerra Menezes. Nós agradecemos ao Dr. Bezerra pelos ensinamentos transmitidos e pedimos ao mesmo para que profere a nossa prece no encerramento.
Maria, Mãe de Jesus. Abraçai, Maria, esta terra de aflição, de imoralidade e de violência. Transmite, Maria, a todos aqueles que se encontram neste mundo o teu amor materno. Amor de saber perdoar, Maria, aqueles que estavam te machucando quando machucavam o teu filho. Mesmo assim, tu és, Maria, a mãe deste mundo, a mãe de todos nós. Muita paz para todos.